Brasília, enquanto estavam tendo essas reuniões, estava o presidente da Embraer aqui, mas o governador Tarcísio de Freitas, como a gente já comentou, pilotou aí uma outra reunião, né? E o Tarcísio de Freitas, a reação dele começou em resposta ao Trump, um pouco política, né? Tirou foto com o Bolsonaro, enfim, e depois ele percebeu ali que ele precisava acenar para o empresariado. Qual o cenário que você faz sobre o comportamento do Tarcísio nessa semana e para que caminho ele pode ir? Ele vai ter que conseguir deixar a política de fora? Como é que você está avaliando aí o governador Tarcísio nesse imbróglio todo? Carla, não pegou bem o governo de São Paulo chamar uma reunião para os empresários no mesmo horário de uma reunião pré-existente com empresários em Brasília. Quem negocia com o governo americano é o Itamaraty, é o governo brasileiro. É óbvio que o governo de São Paulo tem uma economia muito grande, muito diversificada, muito sofisticada. Claro que qualquer esforço do governador ele pode ser bem-vindo, mas não pode dar essa impressão que cada um está remando para um lado, porque a questão, essa tarifa, eu acho que o nome correto dessa tarifa é sanção política mesmo, porque não se trata só de uma questão comercial ou técnica, ela tem um componente político muito forte. O governador Tarcísio, ele deu alguns passos em falso nessa crise. Não pegou bem para ele, pegou mal para ele junto ao empresariado. Ele no primeiro momento, ele fazia aquela fala política, atribuía a culpa do negócio ao governo Lula, encontrar-se com o Bolsonaro, e depois ele teve o passo seguinte de ir até de pedir para o Supremo uma coisa esquisitíssima, que é deixar o Bolsonaro viajar para negociar. Então, assim, ele deu alguns passos em falso, houve recuo, houve recuo, mas assim, o estrago político para ele está feito. Existe um estrago político feito nesse momento, tem que ver se vai ser ampliado ou não, se ele vai recuperar terreno, que é a própria candidatura a presidente dele. Muita gente esperava que ele agisse, sei lá, no melhor interesse da economia do maior estado do país, entendeu? Então, assim, o Tarcísio, ele Não, teve, diga. o Tarcísio, ele teve esses passos em falsos aí que certamente o governo federal vai, na hora da política, vai saber explorar, né? Sim, eu vou fazer uma pergunta para a Mari, Graças, que eu quero que você responda, porque eu sei que você fala com bastante gente do mercado financeiro também. Mari, você viu também essa iniciativa de reuniões na mesma hora e uma bateção de cabeça política, você que fala com bastante empresário? Ficou uma confusão ontem, né? Vai ter em São Paulo, vai ter em Brasília. E eu queria ouvir um pouquinho de como é a sua avaliação em relação ao Tarcísio. E aí fazer uma pergunta para você que depois eu quero que o Graça responda. Eu estava conversando com algumas fontes do mercado e tinha ali já, né, que eles estavam chamando nos bastidores de fator T, fator Tarcísio, que já se considerava Tarcísios em cenários de 2026 e que, por conta dessas reações dele nessa semana, muitos começaram a falar desse enfraquecimento. Queria um pouco da sua avaliação, Mário, o que você está sentindo aí com os agentes do mercado que estavam já embarcados no Tarcísio mesmo, desembarcaram completamente, ou até 2026 ainda tem muito chão, pode ter sido só um tropeção. Como é que você vê aí o governador Tarcísio? E essa questão Pois das é, eu reuniões acho que também. ainda tem muito chão, né? Mas eu acho que o Tarcísio ele conseguiu se dispor com todo mundo, né? Assim, até ainda mais com a família. Ele foi lá, pediu o passaporte, liberação do passaporte, mas ele está tomando invertidas do Eduardo Bolsonaro à torta e à direita, quer dizer, ele conseguiu se dispor com todo mundo. Eu acho que nessas reuniões o fato, a própria Embraer, o CEO, né, o presidente foi a Brasília e foi um representante na reunião aqui de São Paulo. Quer dizer, eu acho que ficou muito claro que essa reunião de Brasília foi mais importante, né? Quer dizer, eu acho que foram algumas associações ali
com o Tarcísio, mas até o próprio Alckmin tentou dar uma minimizada, que os representantes que estavam na reunião, o Alckmin fala, eu falei, já tinha falado com ele, já falei com esse, com outro, enfim, que ele meio que quis dizer que ele fala com essas pessoas, que isso não quer dizer nada o que o Tarcísio fez. Enfim, eu acho que acho que o Tarcísio tentou se corrigir, né, e tentou se mostrar proativo para o mercado financeiro, para as empresas, enfim, para os empresários aqui de São Paulo, mas eu acho que está muito claro que o empresariado está vendo que o canal é Brasília, é o canal diplomático, enfim, né, a coordenação tem que ser em Brasília. Então, acho que para o empresariado ficou, eu acho que pegou muito mal. Acho que, claro que ainda tem aqueles bolsonaristas mais, empresários bolsonaristas mais raiz, mas eu acho que ficou muito claro enfim, que essa é uma medida que foi feita e que interessa aos bolsonaros, e o interesse dos bolsonaros é só livrar a própria família, né? Não é o interesse do Estado. E o Tarcísio flertou com isso, né? De uma forma muito ostensiva. Então, eu acho que pegou muito mal. Eu acho que abre um espaço para uma nova candidatura de centro aí, com certeza. E você, Graça, Faria Lima, como tá Acho que, em relação acho ao que tem, Tarcísio? acho que tem muita água para correr. O Tarcísio poderia dizer, assim, de uma maneira eufemística, ele não teve a semana mais brilhante da vida dele, essa. Não foi bem, mas não tem. Eu não acredito em estrago irreversível para ninguém agora. Eu não acredito. É uma situação tão volátil. É uma situação tão volátil que quem vier com muita certeza do que vai acontecer, seja no campo econômico, com essa história dessas tarifas, seja no campo político, quem vai ganhar o quê, nesse momento está chutando, tá? Tem que esperar um pouco.